Saudações, viajantes do tempo, tudo bem? Como que tá aí no seu tempo? No meu? Tá? Ok. Meu nome é Amanda Avians e seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre um assunto muito interessante que eu gosto muito. Qual é a crença em um Deus nos outros planetas? Eles têm alguma entidade o qual eles acham que é Deus? Igual a gente aqui, que a maioria das pessoas acham que Jesus Cristo é Deus ou é Filho de Deus? Como que é a crença dos extraterrestres em relação ao invisível? E a partir da década de 60, 50, 60, muitas pessoas que estavam encarnadas aqui na Terra começaram a canalizar diversas mensagens, diversos livros dos comandos planetários de outros seres galácticos. Esses seres galácticos começaram a serem mais vistos também, as pessoas começaram a sonhar mais com eles e hoje em dia, então, nem se fala. Hoje em dia o contato está bem mais fluido do que há 50, 60, 70, 80, 90 anos atrás. Mas hoje a gente veio falar aqui sobre um conhecimento que foi deixado, que foi canalizado e que na verdade esse conhecimento ele é totalmente galáctico, cósmico e muito respeitado em outros mundos. E esse conhecimento está nesse livro aqui, no livro de Urantia. O que é esse livro aqui? Então, fique até o final do vídeo que a gente vai debater sobre diversos assuntos cósmicos que contém aqui. O livro de Urantia, ele tem essa grossura aqui. Ele é muito grande mesmo. Algumas pessoas dizem que esse livro, ele é a Bíblia, como se fosse a Bíblia dos Pleiadianos. Os Pleiadianos, eles são elfos e as Pleiades são enormes, né? É um aglomerado de 7 estrelas e em volta dessas estrelas tem alguns planetas que orbitam lá e nesses planetas tem civilizações de diversas dimensões. Os pleiadianos que eu costumo entrar em contato são os elfos, de 2,5 metros. Eles falam a língua sânscrito ou inglês. Sim, pasmem, eles falam inglês. E eles são exímios curadores. Eles curam através da energia que já está presente, através das tecnologias que já estão presentes na natureza, nos planetas, nas estrelas, nos sóis, em tudo. Eles não criam tecnologias, essas tecnologias que a gente conhece aqui e também as mais avançadas de outros seres. Eles criam tecnologias, mas tecnologias em cima de cristais, das plantas, das ervas, enfim, da própria água, né? Uma água diferente. Na verdade, não é que todo esse livro aqui é a Bíblia dos Pleiadianos, é a Bíblia deles. Por quê? Porque Urantia é a Terra, como eles se referem à Terra. Urantia é o planeta Terra. Só que muitos dos Pleiadianos, que eu falo nesse vídeo aqui, ajudaram a criar a linhagem humana. Então, ao ler esse livro aqui, é como se a gente estivesse estudando a nossa ancestralidade, os nossos amigos galácticos e a nós mesmos, nós como criaturas humanas, né? E esse livro fala sobre muitas coisas, mas os assuntos que eu já pude observar e ler com profundidade dentro desse livro aqui foi sobre a rebelião de Lúcifer, o surgimento do universo, o surgimento dos outros universos, as realidades paralelas, quem é Deus, quem é a personalidade,
o que é a criatura, o que é o Criador, sobre as dimensões também, sobre o príncipe planetário, por que existe isso de bem e mal, de onde veio isso. Nesse livro contém muita resposta. E se você ficou curioso em ler esse livro, tem um PDF gratuito. Eu vou tentar achar, se eu achar eu deixo na descrição o link desse PDF gratuito. E também vou deixar o link para comprar o livro, para vocês comprarem e lerem. E nesse vídeo aqui a gente vai debater hoje sobre a rebelião de Lúcifer. Gente, Lúcifer, ele é um anjo. Lúcifer significa aquele que carrega a luz, se não me engano. Lúcifer, né? Ele é um anjo. E eu vou contar pra vocês, através das minhas palavras, o que eu entendi da rebelião de Lúcifer. E Lúcifer, ele tinha mania de grandeza. Ele queria entender por que as coisas eram do jeito que eram. Mas para contextualizar, vou contextualizar para vocês. Essa história aqui é de muito tempo atrás. E de um tempo que não é terrestre. Então ficaria difícil falar, 200 mil anos atrás. 500 mil anos atrás. Não, é um tempo que não é terrestre. Em um lugar muito distante, as pessoas, os seres, viviam em harmonia. As pessoas seguiam leis e ordens. E quem criava essa lei e ordem era uma linhagem celestial, a linhagem dos Kumaras. E essa linhagem dos Kumaras se divide em várias outras linhagens, em vários outros seres. Sananda Kumara, Jesus Cristo, é um fractal dessas linhagens dos Kumaras. E nessa época, os Kumaras criavam ordens. Eles são seres de outro universo, de outro lugar, e que eles ajudavam a manter a ordem num certo quadrante universal e também em algum nível universal. E a vida nos planetas, das pessoas, continuavam assim. E esses seres, eles não têm muito bem uma aparência, sim, sabe? Então, tinham seres celestiais também que protegiam, né, essa energia deles, e não há uma hierarquia. Mas vamos falar como se fosse uma hierarquia para ficar fácil da gente entender. Kumaras, aí depois aqui vem os Elohims, os anjos, arcanjos e os demais seres. Então, Lúcifer ocupava um espaço ali muito alto. Ele não era um Kumara, mas ele era algum desses anjos, arcanjos, Elohims. E Lúcifer é muito inteligente, muito sábio e tinha muito conhecimento sobre as energias e sobre tudo. Ele já era muito grande, mas tinham seres maiores que ele, seres com mais conhecimento que ele, com mais poder para organizar o universo, os quadrantes, os planetas que ele. Então, por muito tempo, ele achava que esses seres dos Kumaras eram deuses, né? E que estava todo mundo sujeito à ordem deles. Mas, acima dos Kumaras, também existem mais seres. Mais camadas, mais seres com mais poder ainda, né? Só que para Lúcifer, o que ele conseguia ver era aqui. Então, com o passar do tempo, ele começou a questionar isso, né? Do porquê que o poder estava concentrado em somente um tipo de ser, em somente aquela linhagem. Por que todo mundo não tinha o poder para escolher por si qual realidade eles querem viver e tudo mais? Então, ele começou a questionar isso e ele começou a juntar pessoas que pensavam igual a ele. E aí, dali surgiu a famosa rebelião de Lúcifer. As pessoas começaram, eu falo pessoas, né, gente? Mas não são seres assim, tinham esses seres celestiais, tinha as linhagens, os pleiadianos, tinha arcturiano, siriano, tinha tudo quanto é tipo, mas não tinha ainda o ser humano, porque o ser humano ele é relativamente jovem diante do tempo cósmico, né? Então Lúcifer começou a juntar uma galera e falar, gente, a gente pode mandar, a gente quer entender o porquê disso tudo e eu não quero mais ficar submetido a essas leis que vêm aí dessa galera de cima. Eu quero criar minha própria lei e tudo mais.
E aí isso se abriu em diversas possibilidades, gente. Muitas pessoas se rebelaram e pararam de seguir essa ordem. Aí daí veio a rebelião de Lúcifer. Ele foi caído. Lúcifer virou um anjo caído. E com isso vários outros anjos que estavam com ele também. Hoje em dia, nessa linha do tempo que a gente está, Lúcifer já entendeu, já conseguiu compreender, ele está trabalhando para a luz ainda, mas tem vários outros seres que foram rebeldes com ele, que eles não quiseram mudar e eles estão até hoje atucanados, batendo cabeça e presos aí em diversas rodas, em diversas idas e vindas. E aí, isso é um assunto muito complexo. Por que eu dei essa pincelada sobre a rebelião de Lúcifer? Porque nisso dá pra gente fazer uma analogia com tudo à nossa volta. Quando a gente se vê encarnado aqui na Terra, às vezes a gente pensa, eu sou tão pequeno diante de toda a realidade, mas eu sou muito grande diante da minha realidade. E eu vou criar a realidade do jeito que eu quero, do jeito que eu quero fazer, né? Só que mesmo assim, isso é até mesmo um certo tipo de ilusão, porque na verdade, para a pessoa realmente criar a realidade dela ali, ó, individual, na bolha dela, tudo aquilo, ela tem que estar muito à frente da consciência coletiva, porque senão ela vai estar sendo guiada por uma consciência coletiva, os desejos dela, as vozes mentais dela, tudo isso vai vir ali do coletivo. Só que outra coisa entra, que também tem no livro de Urântia, que fala sobre uma centelha divina que a gente tem, né? Onde que diz que nós temos essa centelha divina e que nesse divino contém todo o Criador de tudo. Então, ao mesmo tempo que existe esse eu de tipo eu, também existe o nós, né? O nós dentro de nós, dentro de mim, dentro de você. E isso é uma coisa muito curiosa e muito interessante para a gente debater aqui hoje, porque esses questionamentos não são somente para nós meros terráqueos, são também de seres galácticos de diversos orbes, estrelas e universos. Os pleiadianos, os sirianos, os arcturianos, os blue avians, né? Eles buscam entender como que Deus funciona, querem entender como que Deus funciona. Alguns desses seres caíram na ideia de que não tem um Deus, eu sou o criador da minha realidade, então eu vou criar. E já outros, né, continuam achando que tem uma divindade que criou tudo isso, que a gente tem que cultuar essa divindade e tem que amar, ser grato e fazer tudo com base nessas leis que existem e que vêm, né, dessas coisas naturais, da vida natural, de tudo isso. Então, esse debate, ele não é de agora, sabe? Não é de agora. Então, se hoje em dia a gente vê aqui no nosso mundo, na nossa pequena civilização, né, brigas entre um evangélico e um católico, entre um espiritualista e um espírita, entre um espírita e um umbandista, quando a gente vê todos esses debates, né, contra até mesmo tudo isso contra o ateu, quando a gente vê esses debates, a gente pode perceber que isso reflete já de muito tempo atrás. Não é de agora. E se você quer clarear sua mente em relação a isso, eu te aconselho a ler sobre esse livro aqui. A ler esse livro aqui, gente. O livro de Urântia. Ele fala da história do mundo, da ciência, evolução. Fala também de Adão e Eva, o desenvolvimento da civilização, fala sobre o casamento, a família, o crescimento pessoal e espiritual, Deus, os universos habitados, a vida após a morte, anjos, outros seres, a guerra nos céus. Fala muito detalhadamente sobre essa guerrinha aí que eu falei pra vocês, né, que veio ali da rebelião do Lúcifer. Lúcifer se rebelou contra essa energia cósmica. Então, não é de agora, sabe? Tudo isso não é de agora. Então, há muito tempo atrás, as pessoas se questionam sobre
Existe realmente um criador que criou tudo isso? Eu sou o único criador da realidade? As outras pessoas criam a realidade comigo? Não é de agora isso tudo? Ou então, esse é meu Deus, esse é meu Deus, aquele ali é o Deus, esse dali não é Deus. Isso daí é um questionamento de muito tempo atrás e que persiste hoje em dia ainda em muitos lugares. Então, muitos seres galácticos e espirituais, eles ainda ficam questionando sobre isso, né? Só que, dentro de toda essa guerra, dentro de tudo isso que aconteceu, o mais perceptível foi que se a gente segue em direção ao bem individual e ao bem coletivo simultaneamente, a gente recebe mais conhecimento e a gente percebe mais coisas. E tem mistérios que valem a pena a gente não ler em um livro, a gente não vê a resposta em um vídeo, a gente não vê alguém falando pra gente ou ouvir, né? Tem mistérios que vale a pena a gente viver eles, nos aprimorar, nos lapidar, nos cumprir um certo itinerário, né, de coisas a se fazer e descobrir por si mesmo, que é igual o que um mentor disse pra mim um sonho um dia. Amanda, imagine que é seu aniversário e as pessoas estão preparando uma festa surpresa para você. Você acha que seria legal alguém vir e te falar toda a surpresa que está prestes a acontecer? Ou seria melhor a surpresa ser preparada ali por trás, né, das cortinas, né, e você ir vivendo? Ou seria melhor alguém vir falar, vai ter uma festa surpresa assim, 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 assado? Óbvio que não, né? A gente gosta de ser surpreendido. E isso se dá também nesses conhecimentos, nesses mistérios, nessas respostas, né? Às vezes é melhor você ir vivendo o itinerário, ir se conhecendo e se lapidando, e a resposta partir de você, do que chegar alguém e te contar tudo isso. Mas é claro que nessa caminhada a gente não faz ela sozinha. Então, bons conselheiros, bons vídeos, bons livros irão nos ajudar aí nessa chegada à festa surpresa que o universo está preparando pra gente, né? Então, espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostou, deixe seu like, deixe seu comentário e não se esqueça de me seguir lá no Instagram e de se inscrever aqui no canal. Um beijo, boa continuidade de vida pra você, viajante do tempo. Fui!